hoje nós vamos resolver os últimos exercícios que eu deixei postado para vocês. Bom, o primeiro exercício ele vai envolver o conceito de calorímetro. Como que eu sei que eu estou trabalhando com calorímetro? Primeiro, ele vai falar a quantidade da substância química que está reagindo, ele vai falar a massa de água e vai falar a variação da temperatura. Então, olha só. Então, nesse exercício, você tem 2 gramas de hidróxido de sódio que estão dissolvidos em uma solução aquosa e essa solução ela vai ser colocada para reagir com uma solução de ácido clorídrico, que vai ser suficiente para a reação completa. O que ele vai falar de informação para você? Presta atenção na segunda parte do exercício. Um estudante observou que a massa de 200 gramas no calorímetro em que a reação ocorreu variou a temperatura de 25 para 28,3 graus Celsius e que o calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius. Responda as questões abaixo. Então, primeira questão, a gente vai calcular a energia envolvida no processo e vai classificar o processo endotérmico ou exotérmico. Como que a gente faz isso? Bom, sempre o primeiro passo é tirar todos os dados. Então, nós tiramos todos os dados envolvidos no problema que nós vamos precisar. Então, nós vamos precisar da massa de água, da temperatura inicial, da temperatura final, do calor específico da água e da massa de hidróxido de sódio. Então, o que acontece? Então, o calor da reação a gente calcula como? A gente calcula pegando a massa de água vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Por que tem sinal de menos aqui? Esse sinal de menos é devido ao princípio da troca de calor, onde o calor da reação mais o calor da água tem que ser igual a zero. Então, como eu quero saber o calor da água, então como eu quero saber o calor da reação, então eu coloco esse sinal de menos aqui. Então, o que acontece? Nós vamos colocar todos os dados relativos à fórmula. Massa de água 200, calor específico 1 e a variação de temperatura, sempre a final menos a inicial. Toda vez que a temperatura aumentar, o valor sempre vai dar positivo. Então, o que nós fazemos? 200 vezes 1, 200. 28,3 menos 25, 3,3. Multiplicando, 660 calorias. Mas observando, nunca esquecendo de nós colocarmos o sinal de menos. Por que esse sinal de menos é importante? Porque ele vai indicar para nós o tipo de reação que é. Como o sinal é negativo, então significa que a reação é exotérmica. Então, letra A resolvida, porque é calcular a quantidade de energia e classificar a reação. Na letra B, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir a quantidade de energia por mol, quilocaloria por mol. O que nós temos que fazer aqui? Como ele falou quilocaloria por mol, então nós temos que calcular a massa molar do hidróxido de sódio. O que nós observamos aqui? Nós observamos que essa quantidade de energia ela está para 2 gramas de hidróxido de sódio. Então, o que nós olhamos? Nós vimos que é 660 para 2 gramas. Mas como eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio, então a quantidade é 20 vezes maior, ou seja, 13.200 calorias por mol, ou como o exercício pediu, 13,2 quilocaloria por mol. Como que nós chegamos no 13,2 quilocaloria? Se 13.200, se uma caloria tem 1.000 gramas, então 13.200 tem quantas quilocalorias? 13,2. Regrinha de 3 básica. Bom, exercício 2. No exercício 2, ele vai ser diferente no primeiro no quê? Bom, olha a primeira coisa, olha essa tabela aqui. Essa tabela, ela está falando que cada substância química, ela tem um ΔH0 de formação. Esse ΔH0 de formação, ele é tabelado. Por que ele é importante? Porque vai ser a partir desses ΔH0 que nós vamos calcular a quantidade de energia envolvida nessa reação química aqui. Então, no exercício 2, ele pede para a gente calcular a quantidade de energia envolvida nesse processo aqui. 1 mol de metanol reagindo com 3,5 mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mol de água. Então, o que acontece aqui? Letra A. Calcular o ΔH0 de combustão. Como que nós vamos resolver esse problema? Primeira coisa, escreve a reação química.
Quando nós olhamos a reação química, a primeira informação que a gente tira é que os produtos sempre estado final, reagente estado inicial. Toda vez que a gente tem um delta, é sempre o estado final menos o estado inicial. O que nós observamos aqui? Que para a gente calcular o ΔH, a gente vai ter que somar todos o ΔH das substâncias químicas que são produtos e fazer menos o ΔH das substâncias químicas que são reagentes. Como que a gente faz isso? A gente faz isso olhando a quantidade que tem de cada substância química que participa da reação. Então, nós temos 1 mol de gás carbônico, então é o seu ΔH vezes 1. O que nós observamos na tabela? Nós observamos na tabela que esse ΔH aqui é sempre para 1 mol. Então, quando nós olhamos aqui, quantos mol de água que nós temos? 2. Então, por isso que o valor é multiplicado por 2. Quando nós olhamos no metanol, no CH3OH, é 1. Então, 1 vezes o valor. Como o oxigênio é 3 meios, então a gente está multiplicando por 3 meios. Mas o que acontece aqui? Acontece aqui que por que ele não colocou o valor do gás oxigênio? Por que é 0? Porque o gás oxigênio, como ele está no seu estado padrão, no seu estado alotrópico padrão mais estável, então o seu ΔH é sempre 0. Então, por isso que ele não colocou o valor do gás oxigênio, ou seja, ele entende que você sabe esse conceito. Como que a gente resolve agora? É só substituir os valores aqui. Então, nós vamos cair no quê? Numa continha de vezes e numa continha de mais. O que a gente tem que ficar esperto? Sempre em não esquecer o sinal de menos da fórmula. O que nós fizemos aqui? É 1 vezes o valor do gás carbônico, 2 vezes o valor da água e 1 vez o valor do CH3OH, que é o metanol. O que vocês observam? Que como é 1, o valor continua igual. Como o da água é 2 vezes maior, dobrou, então o valor vai dobrar também. O que a gente tem que prestar atenção? Nunca esquecer dos sinais. Então, olha aqui, menos continua menos. Menos continua menos. Olha aqui o problema aqui. Não, se você esquecer desse sinal aqui, você vai errar o exercício. Por quê? Menos com menos é sempre mais. Fazendo todas as continhas, então nós vamos observar que quando essa reação química ocorre, ela libera o quê? 638 kJ por mol. Agora, quando a gente vai resolver a letra B ela fala o seguinte, quantidade de energia produzida, como se consome 96 gramas do gás oxigênio. O que nós temos que observar aqui? Nós temos que observar a reação química. O que nós aprendemos na estequiometria? Que quando uma reação química ocorre, ela vai ocorrer através do quê? Através de proporções. Então, que quando essa reação química ocorre, ela está falando o quê? Que essa reação química ocorre na liberação de 638 kJ por mol. Mas o que é esse mol aqui? É 2 mol de água, 1 mol de gás carbônico, 3,5 mol de gás oxigênio e 1 mol de metanol. Então, como ele falou do gás oxigênio, então o que acontece então? É 638,1 kJ para 3,5 mol. Mas ele pediu em gramas, com 48 gramas de gás, com 96 gramas de gás oxigênio. Então, o que nós fazemos? Calcula a massa molar. Então, 32 gramas tem 1 mol tem 32 gramas. Então, o que nós fazemos? Que toda vez onde tem mol, nós vamos colocar o quê? 32. Então, 32 dividido por 2, 16. 3 vezes 16, 48. Então, em termos de massa, o que significa? Que é utilizado a cada 48 gramas de gás oxigênio consumido, libera 638,1. Como eu tenho 96, então a quantidade de energia liberada é o dobro. Lembra da nossa regra de 3? Pega o de baixo e divide pelo de cima. 96 dividido por 48, 2. Então, o valor dobrou, então a quantidade de energia também dobra. O que é fácil nesse exercício? Que os exercícios são diferentes, mas a forma de resolver é igual, porque a gente sempre utiliza o mesmo raciocínio. Lembra lá da reação? 638 kJ, quantos mol que eu tenho de CO2? 1
mol de CO2. Então, quanto que vale 1 mol de CO2? A gente calculou que vai dar quanto? Que vai dar 44, ou seja, 44 gramas tem 1 mol tem 44 gramas. O que a gente não pode esquecer? Que esse primeiro valor vem sempre da onde? Vem sempre da reação química. Então, ó, na onde tem 1 mol de gás carbônico vale 44 gramas, quando eu tenho 22, vai ser X. 22 dividido por 44 dá meio. Meio vezes 638,1 menos 319,05. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem o seguinte, que o sinal ele é importante somente quando nós vamos escrever a equação termoquímica. Agora, quando nós vamos calcular a quantidade relativa para a quantidade de matéria pedida ou para a massa, a gente não precisa colocar o sinal. Tá ok? Agora vamos para o exercício 3. Qual que é a diferença do exercício 3? O exercício 3, a gente está falando com um gráfico. Então, toda vez que a gente vai calcular o ΔH de uma reação química, nós podemos calcular de 3 formas. A gente pode calcular através do calorímetro, a gente pode calcular através do ΔH0 de formação das substâncias que participam da reação, ou a gente pode calcular através do gráfico. Então, ó, o que nós temos que aprender do gráfico? O gráfico, quando nós olhamos aqui, ó, nessa linha aqui vertical, é sempre o ΔH, é sempre a entalpia. Na linha horizontal, é sempre o caminho da reação. Então, qual que é a diferença agora? Toda vez que a gente olha aqui, a gente observou o quê? Que a quantidade de energia sai de 0 e vem para 226. Por que aqui a energia é 0? Porque tanto o hidrogênio quanto o carbono, eles são encontrados no seu estado alotrópico mais estável. Então, por isso que a quantidade de energia é 0. A energia saiu de 0 e veio para 226. Então, como que a gente calcula essa energia? Simples. Então, ó, qual que é o conceito? É sempre o estado final menos o estado inicial. Qual que é o estado final? 226. Qual que é o estado inicial? 0. Então, a nossa conta, o que é? É a energia dos produtos, que é o estado final, menos a energia dos reagentes, que é o estado inicial. Então, 226 menos 0, mais 226. O que significa esse mais aqui? Significa que a reação é endotérmica. Por que a reação é endotérmica? Porque a quantidade de energia dos produtos é maior que a quantidade de energia dos reagentes. Então, olha só, pelo gráfico, a gente já consegue tirar essa informação aqui, que toda vez que a energia aumenta, significa que ela foi absorvida do meio. Então, se ela foi absorvida, então a temperatura diminui e a quantidade de energia aumenta. Agora, o que nós observamos na questão C, D e E? A questão C, D e E, ela é muito simples da gente resolver. Por quê? Porque é somente a gente aplicar a nossa regra de 3. Quando nós aplicamos a nossa regra de 3, nós vamos partir sempre da onde? Nós vamos sempre partir da equação química. Então, qual que é a informação que nós tiramos aqui? Que a reação química ocorre com absorção de energia de 226 kJ por mol. Então, ou seja, é 1 mol. Então, 226 kJ por mol. Ou seja, quando nós vamos trabalhar com o grafite, quantos mol nós temos aqui? 2. Então, significa que é 226 kJ por 2 mols de carbono grafite. Mas eu não estou trabalhando com mol, eu estou trabalhando com grama. Então, se eu estou trabalhando com grama, então eu tenho que trabalhar com quem? Com a massa molar. Qual que é a massa molar do carbono? Então, 12 gramas tem 1 mol e 1 mol tem 12 gramas. Então, na onde tem mol, a gente coloca o 12 gramas de carbono. Então, ó, 226 não está mais para 2 mol, 226 está para 24 gramas. Mas se eu quero saber em 7,2, o que nós fazemos? Pego de baixo, divide pelo de cima, 0,3. 0,3 vezes 223, 67,8. O exercício D é igual ao exercício C. Por quê? Quando você olha na reação química, ó, 226 está para quantos mols de gás hidrogênio? 1 mol.
Quanto que vale o mol do gás hidrogênio? Vale 2 gramas, ou seja, 2 gramas tem 1 mol, o mol tem 2 gramas. Então, 1 mol, 2 gramas. Quando eu tenho 5 gramas, o que nós fazemos? Pego o de baixo, divide pelo de cima e multiplica pelo da frente. Então, 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 vezes 226, dos 565 kJ. A letra E é igual à letra C e à letra D. Porque, ó, é só olhar na reação química. 226 kJ tá para 1 mol de C2H2. Olha só, 226 kJ para 1 mol. Então, quanto que vale o mol do C2H2? 26 gramas. Ou seja, 1 mol tem 26 gramas. 26 gramas tem 1 mol. Então, na onde tem mol, nós vamos colocar o quê? 26 gramas. Então, ó, 226 tem 26 gramas. 5,2 tem X. O que nós aprendemos? Pego de baixo, divide pelo de cima. O resultado que dá aqui, você multiplica pelo da frente, que vai ser quanto? 45,2. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Obrigado.